Êxodo 25, capítulo 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo. Esse versículo quer dizer que a declaração o Senhor falou a Moisés divide os capítulos 25 e 31 em 7 segmentos desiguais, encerrando com instruções a respeito do Shabá, como se para mostrar uma conexão entre a criação e esta nova edificação onde Deus se encontraria com os seres humanos. O registro das instruções conforme vieram pelo próprio Senhor, em vez de um resumo narrativo, ajuda a reforçar o interesse pessoal de Deus nessas questões e sua ofensa pessoal com a adoração do bezerro de ouro. 2. Dize os filhos de Israel para que me tragam uma oferta. De todo homem que a der voluntariamente com o seu coração, tomareis a minha oferta. Esta oferta seria o resultado de uma compulsão interna e não externa, como as taxas de opressão pública. A distorção do povo foi tão ampla que os artífices obtiveram material mais que o suficiente. Versículo 3. E esta é a oferta que recebereis dele, ouro e prata e bronze, e azul e púrpura e escarlate, e linho fino e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugo e macias e madeira de acácia, o óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para colocar no éfode e no peitoral. Esse versículo quer dizer que o éfode e o peitoral são descritos mais completamente no capítulo 28, junto com as outras vestes sacerdotais. 8. E me façam um santuário para que eu habite entre eles. A construção pelos israelitas de um santuário para o Senhor habitar continua o tema da sua presença com o seu povo e o seu objetivo em retirá-la do Egito. Fazer-se conhecimento como se o seu Deus e conceder-lhe uma identidade única como seu povo. A palavra traduzida como habite é traduzida como permaneceu, na declaração de que a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai, em 24:16. Ela está intimamente ligada à palavra Shekinah, usada em discussões pós-bíblicas sobre a presença do Senhor. Ela também está associada como um conceito ao verbo grego em Jó 1:14, que é traduzido como viveu. Ao ordenar a edificação do tabernáculo, um centro de adoração portátil, o Senhor mostrou que ele pretendia viver entre os israelitas de maneira mais próxima do que quando se encontrou com eles no Monte Sinai. Retornando à comparação sucerano-vassalo e sucerano habitualmente vivia distante dos vassalos, usando o seu tributo recolhido exclusivamente para o seu próprio prazer. O melhor de uma nação vassala podia esperar era que o seu sucerano provesse segurança e uma arrecadação imprevisível de impostos em vez de esporádicas de incursões devastadoras. No entanto, o Senhor estava falando com Moisés a respeito de habitar entre os israelitas como seu próprio povo. Versículo 9. Conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Esse versículo quer dizer que as tentativas para imaginar ou construir uma réplica do tabernáculo, que a sua mobília só podem prosseguir com a desvantagem de não terem visto aquilo que o Senhor mostrou a Moisés, além das dificuldades apresentadas pelas palavras raras na descrição de itens desconhecidos. O próprio tabernáculo e uma completa descrição de todos os seus detalhes não constituíam aquilo que as gerações subsequentes precisavam. 10. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. A arca, uma caixa retangular de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, era colocada na área mais sagrada do tabernáculo.
Ela simbolizava a presença do Senhor com os israelitas, de pelo menos 3 modos. 1. Ela era um repositório para as tábuas de pedras dadas a Moisés, as tábuas que constituíam um testemunho das exigências anuídas pelos israelitas. No dia anual da expiação, o sumo sacerdote aspergia sangue sobre a tampa ou propiciatório, a cobertura da arca, conforme a provisão do Senhor para lidar com os pecados do povo. 3. A arca também era o lugar onde o Senhor se encontrava com Moisés e lhe falava. Isso estava de acordo com a sua garantia anterior de sua presença com Moisés. O versículo 10 quer dizer que muitas medidas para o tabernáculo em sua mobília usavam uma unidade chamada amá, em hebraico tradicionalmente traduzida como côvado, uma versão aportuguesada do latim cubitus. A palavra hebraica também significa antebraço, e umá media da ponta do dedo até o cotovelo de um homem, aproximadamente 45 centímetros. Versículo 11. E a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora, e revestirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás 4 argolas de ouro para ela, e colocarás nos seus 4 cantos, e em um dos lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E fará varas de madeira de acácia, e as revestirá de ouro. E colocará as varas nas argolas dos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. As varas estarão na argola da arca, não serão tiradas dela. E colocará na arca o testemunho que eu te darei. E farás um propiciatório de ouro puro, 2 côvados e meio para seu comprimento e 1 côvado e meio a sua largura. O registro de um pacto em tábuas e sua colocação num santuário na presença de uma divindade eram práticas comuns para a preservação de pactos. Alguns documentos pactuais e itas mencionam essa prática. 18. E fará 2 querubins de ouro de obra batida e os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Esse versículo quer dizer que a coberta da arca deveria ser decorada com 2 querubins. Em outros lugares, o Senhor é descrito como entronizado acima dos querubins, de modo que a arca era o seu estrado. Querubim é o plural de querub, e ambos são formas latinas de palavras hebraicas. Seres alados deste tipo foram incumbidos de guardar o caminho para a árvore da vida, e foram descritos pelo profeta Ezequiel, que os viu transportando o trono de Deus. 19. E farás um querubim em uma extremidade e outro querubim na outra extremidade, e dos propiciatórios fareis os querubins nas 2 extremidades. E os querubins estenderão suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com as suas asas, e as faces olharão uma para a outra, para o propiciatório, estarão voltadas as faces dos querubins. E colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. Ali me encontrarei contigo, e falarei contigo sobre o propiciatório, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca dos testemunhos, todas as coisas que eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia, 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E revestirás de ouro puro, e lhe farás uma coroa de ouro ao seu redor. E lhes farás uma borda ao redor da largura de uma mão, e farás uma coroa de ouro ao redor da borda. E lhes farás 4 argolas de ouro, e colocarás as argolas nos 4 cantos que estão aos seus 4 pés. Defronte das bordas estarão as argolas, com lugares para as varas, para carregar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e revestirás com ouro, para que a mesa seja carregada com elas. E as farás com seus pratos e as suas colheres, e as suas cobertas e as suas tigelas lhe serão cobertas, e os farás de ouro puro. Esse versículo quer dizer que para apresentar ofertas de bebidas, um sacerdote derramaria um líquido
vinho, por exemplo, para ser queimado junto com alguns sacrifícios de animais. 30. E colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre. O pão da proposição consistiam em 12 pães feitos de farinha e dispostos em 2 fileiras na mesa revestida de ouro, localizada exatamente ao lado da área mais sagrada do tabernáculo. Diferentemente dos alimentos que eram colocados em templos pagãos para os deuses comerem, este era para os sacerdotes israelitas comerem como uma provisão simbólica para eles da mesa do Senhor. 31. Me farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé e suas hastes, e os seus copos, e seus botões e suas flores serão do mesmo. E 6 hastes sairão dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado, 3 hastes do candelabro do outro, 3 tigelas feitas com amêndoas, com um botão e uma flor e uma haste, 3 tigelas feitas com amêndoas e uma haste com um botão e uma flor, e assim nas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas com amêndoas e com os botões de suas flores. E haverá um botão debaixo das suas hastes que saem dele, e um botão debaixo de sua haste que saem dele, e um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. E de acordo com as 6 hastes que saem do candelabro. Seus botões e suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma obra batida de ouro puro. E lhe farás 7 lâmpadas, e elas acenderão, e as suas lâmpadas para que ilumine de fronte dele. E os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fará com todos esses utensílios. E observa para que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Esses versículos finais querem dizer que o candelabro altamente decorado assemelhava-se a uma amendoeira, notável por sua floração adiantada. A palavra hebraica para amendoeira está ligada a um verbo que significa cuidar ou vigiar, de modo que as flores de amêndoa parecem uma decoração adequada para um item, que eu lhe aumentava a visibilidade. A vara de Arão era feita de madeira de amendoeira. Ela é um símbolo de vigilância de Deus sobre a sua palavra para cumprir o seu propósito.